Muito bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Namoro Inteligente. Eu me chamo Cilei Moreira e compartilho desses momentos com vocês todas as sextas-feiras, às 19 horas. E hoje a nossa aula está especialmente especial, tá? Eu até, inclusive, preparei slides, eu vou logo avisando que é para vocês poderem notar. Preparei slides personalizados para esse nosso tema, para a nossa conversa de hoje. Bom, então, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos ouvir agora uma canção que o Anderson vai colocar para nós e gostaria de perguntar para o Derson se ele pode fazer a oração para nós. Pode ser? Posso. Irmã, Ah, eu vou estar numa oi. atividade agora à noite, então eu vou conseguir ouvir bem, mas talvez não vou conseguir falar todos os momentos porque eu vou estar nessa atividade, tá? Mas a oração eu faço sim. Tá bom, muito obrigada. Anderson, por favor, pode colocar a nossa música. Em seguida, Derson, você pode orar para nós. Eu olho minhas fotos, quase não me reconheci. O brilho nos meus olhos, nas fotos pareço feliz. Estou tentando achar aqueles sonhos que eu mesma perdi. Eu fico acordada, a expectativa é tão ruim. Desisto, vou atrás. Às vezes falta força em mim. É como procurar uma gota no oceano em si. Mas sua voz acalma o meu sono, desfaz meus medos, posso andar com fé. Leva esse peso pra bem longe de mim.
Amém. Muito obrigada. Agora eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, que nós vamos. Tudo bem. Então, hoje o tema da nossa aula é o amor verdadeiro. E acho que, inclusive, esse é um questionamento que nós nos fazemos em algum ponto da nossa vida. Se aquilo que nós sentimos por alguém é de verdade, é verdadeiro, é eterno. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como que nós podemos reconhecer quando o amor é verdadeiro. Então, para iniciar, nós vamos falar um pouco sobre o amor verdadeiro versus formas falsas de amar. E eu gostaria que vocês pudessem já me dar alguns exemplos de amor verdadeiros ou exemplos de formas falsas de amar. Vamos lá? Sei que vocês conseguem pensar em algo. Exemplos de amor verdadeiro ou até mesmo exemplos de formas falsas de amar. Posso comentar? Por favor. Bom, eu acredito que para falar sobre amor verdadeiro, quando nós nos preocupamos mais com aquela pessoa que é de importância para nós do que nós mesmos. Então, quando nos preocupamos com a saúde dela, com a espiritualidade, com a situação financeira e desejar o bem para ela, nós estamos amando ela. E então, quando nós amamos, ela é a verdadeira intenção, né? Eu costumo dizer que existe dois tipos de membro da igreja, que ama, o que obedece a Deus por medo, porque quer ser salvo, ou porque alguém está olhando, e existe a outra pessoa que obedece os mandamentos porque ama a Deus. Então, são totalmente diferentes esses dois tipos de pessoas. Então, acredito que isso se aplica também à pessoa que estamos interessados, porque também é o segundo mandamento, né? Amar nosso próximo, como a nós mesmos. Obrigada. É interessante, quando nós falamos de comportamento que podem nos ajudar a definir formas verdadeiras de amar e até mesmo formas falsas de amar, porque às vezes a gente tem a ideia de achar que a gente vai amar uma única vez na vida e que aquele amor vai ser algo assim fora da realidade, amor vai ser fora da realidade e que vai ser único, única vez. E a verdade é que não. Nós podemos e amamos várias vezes. Inclusive, a prova disso é que a gente tem vários amores: pai, mãe, irmãos, amigos, que são muito, muito importantes e que nós amamos muito. Mas hoje nós vamos falar essa forma de amor que se aplica aos relacionamentos. Tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Aqui. Não sei o que acontece com a minha tela. Tá, então, vamos falar sobre o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele é eterno, ele é puro, ele é amadurecido, ele é divino, ele é carinhoso, ele é real, é aquele que nos leva ao altar, né, ao casamento. Então, são várias coisas que podem caracterizar esse amor verdadeiro. E as formas falsas de amar, por exemplo, elas estão muito associadas àquela paixão avassaladora que a gente muitas vezes não consegue controlar, aquele desejo egoísmo, aquela coisa passageira, aquela coisa dominadora, né? Lascívia. Então, são algumas características que nos fazem perceber que o amor ele não está, são formas falsas, né, de amar. A gente precisa ficar atento a respeito disso, porque a compreender o amor, ele ajuda-nos a escolher um companheiro, uma companheira eterna, e a estabelecer um casamento eterno. E essa compreensão vai me dar essa noção que é muito importante para nós, para nossas escolhas. E aí eu pergunto para vocês, né?
Qual o maior exemplo de amor que vocês conhecem? Qual o maior exemplo de amor que vocês conhecem? Eu sei que vocês conseguem me dar um nome. Tem aqui, será que está aqui no chat? Ah, o João falou Jesus Cristo. E eu tenho certeza que os demais vão responder da mesma forma. Então, o Salvador é o nosso maior exemplo de amor que nós conhecemos. O que nos leva à nossa próxima pergunta, tá? Quero que vocês citem exemplos de amor dados por Jesus Cristo. Servindo as Carol, pessoas, o maior exemplo de amor que ele deu é isso. quando ele serviu as pessoas. É um deles. O maior, né, no caso. Mas ele serviu de uma forma muito específica, né? É aquela forma de servir sem esperar nada em troca, né? Aquela preocupação real pelo outro. Ele se importava com o outro. O bem-estar do outro estava acima de todas as coisas, né? Então, sem sombra de dúvida, que a Carol citou para nós, é um dos grandes exemplos de amor que Jesus Cristo deixou para cada um de nós. Mas é muito importante, quando nós falamos de exemplos do Salvador, associarmos isso a características muito pessoais dele, para que nós possamos enxergar essas características e desenvolvê-las em nós mesmos. Porque servir ao próximo, muitos servem. Mas como que é essa forma de servir? E eu preciso entender. Por isso eu perguntei para vocês citarem exemplos de amor dados pelo Salvador. Porque eu preciso entender não só que ele serviu a todas as pessoas, mas a maneira como ele fez, a forma como ele olhava as pessoas, e por isso o desejo de servir, a compreensão da missão e do papel dele como filho de Deus. Tudo isso associado fez com que ele servisse a todas as pessoas de uma forma plena, de uma forma completa, de uma forma sem maldade, sem esperar nada em troca, simplesmente pensando no bem-estar das outras pessoas. Então, todas as vezes que eu trago uma pergunta para vocês, é para que vocês possam pensar, analisar, e isso ajudar vocês a ter uma compreensão mais ampla de quem é e de como é o nosso Salvador Jesus Cristo. E, sobretudo, o porquê dele ser e fazer. Então, como encontrar segurança nos relacionamentos? Baseado no que a gente já falou até agora, eu queria que vocês pudessem me dizer como que nós podemos encontrar segurança nos relacionamentos. Vocês conseguem pensar em algo e responder? Acredito que o propósito estabelecido entre os dois possa trazer uma segurança, porque ela vai trabalhar pensando na família, ele vai usar o dinheiro pensando na família. Então, quando se tem um propósito, é difícil acontecer algo que possa destruir a família. Obrigada, João. Saber esse propósito e compreender, sobretudo, esse propósito, né? E aí, para completar um pouco mais sobre o que o João falou, eu quero pedir aqui para. Será que a Lê está aqui com a gente? Alê, você pode ler para nós? Pedir para a Lê ler essa citação do Elder Holland, Sim. por favor. Vocês querem a capacidade e a segurança no romance? Sejam verdadeiros discípulos de Jesus. Sejam santos dos últimos dias genuínos, comprometidos em palavra e ação. Acreditem que sua religião tem tudo a ver com seu romance, porque isso é verdade. Você quer fazer um comentário? Ah,
O tema da aula Respondendo de aqui a hoje, pergunta, sim, pode a falar. pergunta dele, né? Não, pode Ou falar a o que do você ia senhor. falar. O tema da aula de hoje. Como encontrar segurança nos relacionamentos? Eu estava pensando como vivendo o evangelho e seguindo o Espírito. É, eu tive uma experiência essa semana de... Bom, eu tenho conhecido muitas pessoas da igreja, só que não daqui. E Uhum, é, essa semana eu comecei a conhecer um rapaz e ele disse: eu quero te conhecer, então eu não quero mais conversar com as outras do grupo, a gente poderia ser exclusivo. E eu disse: tudo bem. Só que nesse primeiro dia, algumas coisas uhum, aconteceram de uhum, que me causaram ansiedade, de que eu orei ao Senhor e pedi ajuda para algo que estava acontecendo. E o Senhor me mostrou algo que eu deveria fazer. Eu só lembro que de madrugada eu entrei numa chamada no Meet e eu vi que ele estava lá com uma outra moça. uhum. E que já havíamos conversado algumas coisas sobre isso. Então, foi um sinal vermelho para mim, só que eu pensei que eu não gostaria, eu não quero ser uma pessoa que desiste das coisas sem tentar, ver se, assim, desistir, e parece muito imaturo, né? Então, eu vi isso, conversamos, mas eu deixei passar. E Uhum, depois, num outro dia, já aconteceram muitas outras coisas. Assim, que não foram. Ele não me tratou com respeito em alguns aspectos, uhum, né? Então, como encontrar segurança nos relacionamentos, eu penso que é estar num relacionamento com o Senhor, primeiramente. E, e isso vai fazer com que o relacionamento a dois é, possam, possamos fazer metas dignas, possamos progredir. Isso vai acontecer. E uhum. se algo não estiver bem, algo estiver errado, o Senhor ele vai mostrar para nós. Obrigada, Lê, por trazer, por compartilhar, né? Por confiar em compartilhar essa experiência aqui conosco. Foi muito relevante, muito obrigada. E você nos trouxe um ponto importante a ser abordado, né? Você mesma relatou que você orou e sentiu que deveria fazer algo. E quando você fez, você imediatamente viu, né? Foi como se você tivesse obtido uma resposta, mas você sentiu que não deveria desistir. Então, nós precisamos porque achou que poderia ser imaturo. Então, nós precisamos entender alguns pontos. Quando eu oro e o Senhor me inspira a fazer algo e eu recebo aquela resposta, desistir ou não querer não é sinal de maturidade, é sinal de confiança. Confiança no Senhor. O Elder Holland, ele deixou claro, se você quer ter segurança no seu romance, nos seus relacionamentos, sejam verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, comprometidos em palavra e em ação. Então, o seu relacionamento, como você muito bem colocou, ele precisa estar alicerçado nessa confiança e nessa certeza de que Deus vai proteger você, de que vai cuidar de você, enquanto você ouvir os sussurros do Espírito, enquanto você fazer aquilo que Ele pede que você faça, sendo esse verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Então, nós precisamos estar, entender essas diferenças. Felizmente, o Senhor mostrou logo de novo para você, né? Ou Ele mesmo se mostrou por não estar preocupado em seguir certos padrões ou certas atitudes. Mas a segurança consiste em você confiar no Senhor em todas as coisas sempre e tomar cuidado. Essa é a forma clara e é a única maneira de nós encontrarmos segurança, paz, alegria. Então, o que ficou claro para a gente aqui é o que o presidente Russell M. Nelson nos ensinou, tá? O presidente ensinou o que para a gente? Ana, lê para nós, por favor. Tem aqui, a despeito. A despeito das perguntas ou dos problemas que vocês tenham,
A resposta é sempre encontrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Muito obrigada, Carol. Então fica claro que tudo é sempre, 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 sempre podemos encontrar nos ensinamentos e na vida do Salvador. Sempre. Então, que você aprendeu, e isso é ótimo, se reservou e colocou quem você é acima de todas as coisas e os seus padrões e o Senhor, e nós podemos aprender com a sua experiência agora também, para que fiquemos mais atentos e aprendamos a reconhecer e a confiar no Senhor. E não ter medo de fazer, mesmo que às vezes dê aquela sensaçãozinha, poxa, será? Eu não vou perder? Não. Em confiar no Senhor, nós nunca perdemos. Como nos ensinou o presidente Nelson, tudo, a resposta sempre será encontrada na vida e nos ensinamentos do nosso Salvador Jesus Cristo. Sempre. E aí, o apóstolo João, ele escreveu: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, para eu entender sobre o amor verdadeiro, eu preciso entender sobre esse amor de Jesus Cristo para conosco, de Jesus Cristo para com Deus, de Deus para conosco. E nós precisamos entender que o amor, que Deus é amor. E essa é a forma verdadeira e correta de amar. Ale, pode falar. É uma coisa que sempre me falam, né, que nós precisamos nos amar, estar bem conosco para poder aprender a amar as outras pessoas, isso é no geral, né? Mas uma coisa que me ajuda muito nas minhas experiências com relacionamentos, que muitas vezes eu não dei ouvidos, mas agora tem estado muito em minha mente, é a minha bênção patriarcal. Porque lá diz algumas coisas sobre a pessoa que eu vou encontrar, né? Como ele será. E Uhum, uma das coisas que diz é que ele vai me respeitar. Então, eu já passei por uhum. muitas situações, muitas, em que de primeiro momento, e é sempre no primeiro momento, só que eu sempre continuo, como eu digo, e depois não dá certo. Eu já sei que não vai dar certo, eu continuo. Mas logo dos Aprendeu primeiros agora, momentos, né, Ale? sim, agora eu já aprendi. Ah, Dessa vez já que foi mais ótimo. rápido para aprender. Então, é, logo no início eu já consigo perceber a forma que me tratam. Então, isso do Uhum, respeito é muito importante. Sempre vem à minha mente quando eu conheço alguém, que é alguém que vai me respeitar. Então, a parte disso, eu estava conversando com uma outra pessoa que ele se pôs como um amigo. Ele uhum. sabe de uns problemas que eu estava passando e ele é do México, acho. E ele disse que estaria aqui para mim, mas como um amigo, para não confundir minha cabeça, para que eu aprenda a cuidar de mim primeiro e depois ele pode investir, tipo assim. Mas de todas as maneiras, o que eu quero falar sobre ele é o respeito que ele me demonstra. E a gente sabe, a gente sente quando a pessoa é genuína e verdadeira, né? O Senhor, ele Sim, nos ajuda a ver esse tipo de coisa. Então, por isso que sim. hoje eu entendo muito como quando o presidente Nelson disse que não é possível sobreviver nesses últimos dias sem a companhia, a inspiração do Espírito Santo, Do porque Espírito. em Sim. decisões muito importantes em todos os aspectos da nossa vida nós vamos precisar. Que hoje é difícil identificar. Hoje mesmo dentro da igreja, eu já tive muitas experiências ruins com os rapazes dentro da igreja, de falta de respeito, de Uhum. mentir, de não, enfim, não respeitar japonês. Mas isso que mais tem, que eu tenho aprendido. O meu relacionamento com o Senhor é o mais importante nesse momento. É estar muito conectada com Ele para poder me conectar às outras pessoas, assim como amizade e relação. Sim. Muito obrigada, Ale. Eu gosto quando vocês abrem o coração e compartilham
algo assim tão, de forma tão simples, mas porém tão profunda. Acho que o grande desafio da mortalidade é nós aprendemos a confiar em Deus acima de todas as coisas, abrindo mão de nós mesmos. O desafio não é abrir mão do que os outros querem, do que os outros pensam ou do que os outros desejam. O desafio é abrir mão de mim, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. E às vezes eu insisto, mas o porto seguro é o Salvador. E, e eu gostaria de perguntar para vocês, diante de tudo que a gente já falou até aqui, que princípio nós aprendemos? Que deve ser aplicado na vida da gente diariamente? Vou passar aqui a colinha para vocês. Muito bem. Esse é o princípio que nós aprendemos. Aprendemos a compreender o amor, ajuda-nos a estabelecer e manter relacionamentos eternos. E que amor eu devo compreender? O amor do Salvador, o amor de Deus, porque nós aprendemos que o Senhor é o amor. E é esse amor que eu preciso compreender. E é a compreensão desse amor que vai me ajudar a estabelecer e a manter relacionamentos eternos. Já é tão difícil manter as relações, os conflitos, as ideias e muitos fatores que contribuem negativamente para o sucesso das relações. Estão aí, aos montes, à nossa volta. Mas nós temos aonde confiar, aonde nos ancorar, aonde buscar a forma para termos sucesso nas nossas relações. É exercício, é exercício. Eu sempre gosto de ensinar isso para os meus filhos, quando a gente conversa sobre os nossos estudos ou qualquer assunto que a gente precisa tratar junto. Eu sempre falo para eles, para o meu marido, é treino. Nós precisamos treinar. A princípio, agir da forma que Jesus age, amar como ele ama, a princípio vai ser desafiador. A princípio pode ser muito, muito difícil, pode até doer, mas é só a princípio, porque depois isso vai transformar você e vai se tornar quem você é. E aí você vai conseguir desfrutar de momentos gloriosos e grandiosos na presença do Senhor. Então, o princípio a ser aplicado, a ser compreendido e aplicado é que, ao compreender o amor, isso vai nos ajudar a estabelecer relacionamentos eternos. Então, se eu quero ter sucesso nas minhas relações, eu preciso compreender esse amor genuíno que vem do Salvador. E aí nós temos algumas perguntas para nós ponderarmos. Então, diante de tudo isso, o que é o amor verdadeiro? Olha essa pergunta aí que em algum momento da vida da gente a gente se faz. O que é o amor verdadeiro? De que forma nosso amor a Deus influencia essa nossa capacidade de amar? Que tipo de conduta nos ajuda a desenvolver o amor verdadeiro nos relacionamentos? Então, são perguntas muito fundamentais que vão nos ajudar nessa construção aí de aprendermos a amar a maneira do Salvador. Então, nós vamos falar aqui, eu até botei lá no grupo, espero que vocês tenham conseguido ler algumas dessas escrituras, né? E aí nós vamos começar como o amor, o que é o verdadeiro amor, tá? Então, quem pode abrir para a gente Romanos 8, 35 e 39? Alguém encontrou? Deixa eu pegar aqui, que a Carol tá com o meu telefone, mas eu já peguei aqui do meu marido. Alguém já conseguiu abrir Romanos? Outro já abre Doutrina e Convênios 42, tá? Consegui abrir Romanos aqui. Então pode ler para a gente, João, Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nem
a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo, nosso Senhor. Nada pode nos separar desse amor perfeito do Salvador para nós. Nada. Então, aqui nós aprendemos, aí eu pergunto para vocês, né? De que forma o princípio ensinado nesses versículos podem ser comparados com o amor por um companheiro eterno? Que nós acabamos de aprender sobre esse amor genuíno e perfeito do Salvador e que nada pode nos separar dele. Então, de que forma o princípio ensinado nesse versículo pode ser comparado com o verdadeiro amor por um companheiro eterno? Bom, acredito que essa, esse princípio ele tem um grande impacto. Não sei se vocês já perceberam, né, que algumas pessoas elas prezam muito pela saúde dela, pela preocupação dela, mais por outras pessoas se preocupar tanto com ela. Não sei se vocês já viram isso. Por exemplo, às vezes a gente fica com medo de avisar assim para minha mãe ou para meu pai ou para alguma pessoa próxima de que eu estou indo ali, ou preciso avisar para minha avó que eu vou viajar. A gente avisa muito isso porque essas pessoas elas se preocupam tanto com a gente, né, que nós sabemos que aquilo ali é genuíno. E às vezes eu pergunto para minha mãe para onde é que ela vai para eu poder saber onde, se está tudo bem. Então, quando eu vejo que o Pai Celestial ele diz para mim que independente do que aconteça, ele sempre vai me amar onde eu estou, isso me dá uma segurança muito grande que tem alguém se preocupando comigo. E a respeito do Pai Celestial, isso é muito mais profundo por ele ser um Deus. Então, Sim, isso tem um sim. significado muito maior. Então, em relação ao nosso cônjuge, nós temos a segurança de uma família, né? De chegar em casa, pode acontecer várias coisas lá fora, o trabalho ruim, acidente, problema com pessoas, mas você vai chegar no seu lar, você vai ter alguém que se preocupa contigo, que vai ah, te amar, vai te trazer felicidade, você vai dar felicidade a essa pessoa. Então, Uhum. na minha cabeça, funciona assim. Mas é isso mesmo, é muito especial, né? Você saber que alguém ama você, que alguém confia em você, e isso te dá até o desejo de se tornar uma pessoa melhor. E aplicando isso às nossas relações, nós precisamos amar a outra pessoa, confiar na outra pessoa, cuidar da outra pessoa, e nada deve ser capaz de me separar desse amor. Isso é o verdadeiro amor eterno. Jesus Cristo nos ensinando, mais uma vez aí, nós percebemos através das Escrituras, a amar e, sobretudo, a entender o quanto nós somos amados por Ele. Muito obrigada, João. Quem abriu a Doutrina e Convênios 42, do 22 ao 23? Já temos um que se adiantou e abriu? Então eu vou abrir, eu vou ler aqui, tá bom? Doutrina e Convênios 42, do 22 ao 23. Diz assim: Amarás tua esposa de todo o teu coração, e a ela te apegará, e a nenhuma outra. E aquele que olhar uma mulher para cobiçar, negará a fé e não terá o espírito. E se não se arrepender, será expulso. Quais as outras pessoas nós devemos nos apegar, então? Apenas aquela pessoa que a gente está se relacionando. Apenas aquela pessoa que a gente está construindo algo e que a gente vai casar, que vocês vão casar, que vocês vão levar ao templo. Então, nós não devemos nos apegar a nenhuma outra mulher, a nenhum outro homem, a ninguém. Apenas a minha esposa, apenas ao meu marido e a nenhuma outra. Tomei um susto, foi um.
O fogo que estourou aqui. Então vamos lá. Temos aí a nossa segunda pergunta, né? De que forma nosso amor a Deus influencia nossa capacidade de amarmos uns aos outros? Nós temos algumas escrituras aqui, vamos ver se a gente consegue ler todas essas escrituras. Foi por isso que eu falei para vocês, passei lá no grupo para vocês poderem estudar. Então vamos lá. Eu gostaria que cada um pudesse abrir aí uma dessas escrituras, tá? Vamos começar com uma que diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Doutrina e Convênios 59. Depois a gente vai comentar sobre essa escritura. É para Que ler? diz o seguinte: se você abriu, pode ler. Portanto, dou-lhes um mandamento que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu poder, mente e força. E em nome de Jesus Cristo, servi-los-ás. Servi-los. Muito bem. Então, essas duas escrituras nos mostram que se nós amarmos qualquer coisa mais do que a Deus, e isso afetará a nossa vida, o nosso namoro e o nosso casamento. Então, o meu relacionamento com Deus precisa ser forte e sólido. Não há outro caminho. É entre eu e o Senhor, depois eu e meu companheiro. Essa é a forma correta das relações serem estabelecidas, tá bom? Quem abriu Doutrina e Convênios 42? Vamos lá. Não sei que vocês têm acesso aí à escritura. Quem abriu Doutrina e Convênios 42, 22, pode ler para a gente, por favor. Tô Ale? abrindo. Tô chegando. Já. Tá bom. Ótimo. Amarás tua esposa de todo o teu coração e a ela te apegarás e a nenhuma outra. A quem, além de Deus, nós somos ordenados a amar de todo o nosso coração. Ale? Nosso cônjuge. Exatamente, o nosso companheiro. E a construção dessas relações, a percepção dessas relações, ela é construída no namoro. Não posso ter a ilusão de achar que eu preciso ter essa percepção e preciso agir dessa forma quando eu me casar. Eu sou, sim, aconselhado a conhecer várias pessoas, a conviver com as outras pessoas, várias pessoas. A gente já conversou, inclusive, sobre isso nas nossas aulas. Mas quando eu estabeleço uma relação com alguém, é aquela pessoa que eu vou aprender a respeitar, que eu vou aprender a cuidar, que eu vou aprender a me importar. É com aquela pessoa. Se essa relação vai caminhar para um casamento, para um selamento, isso é um passo que vocês vão construir de cada vez, junto com o Senhor. Mas a base dessas relações eternas, elas são construídas no namoro. É importante a gente ter isso em mente. Quem abriu Gálatas? Gálatas, lá no Novo Testamento, para facilitar. Quem Eu abriu abri aqui. Gálatas? Tá bom. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Porém, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, imundície, dissolução. Muito bem. Olha só que escritura poderosa essa, né? Então, em contraste às obras da carne,
Como nós podemos andar no Espírito? De acordo com o que o João acabou de ler, nós acompanhamos aqui na nossa escritura. Já no versículo 16, já essa resposta nós já temos no versículo 16. Nós não podemos ceder às paixões da carne, aos desejos da carne. Nós não podemos ceder. Porque ele deixa claro no versículo 17 que a cobiça, ela vai contra o espírito. E a essas pessoas estão sujeitas toda a justiça, toda a lei. Então, para sermos guiados pelo Espírito, nós temos que ir em contramão a tudo isso. Nós temos que agir com bondade, com mansidão, sem cobiça, sem ceder às paixões da carne, mesmo que por um momento, porque tudo começa com pequenos pensamentos, até que surge-se oportunidade para que esses pensamentos se transformem em ações. E aí a nossa vida é completamente perdida e destruída, porque nós não vamos encontrar mais paz, nós não vamos encontrar mais alegria, mais prazer em nada na nossa vida, porque cedemos às paixões, né, da nossa carne. Então, precisamos vigiar, ser sentinelas de nossas próprias vidas e tomar cuidado com nossas ações, com nossos pensamentos, com nossas palavras, com aquilo que os nossos olhos estão vendo. Nós precisamos tomar muito cuidado com todas essas coisas sempre. Ainda temos o 22, né? 22 e 23 de Gálatas 5. Que aí nós vamos justamente falar de como a obediência, né? Aí vocês podem me responder depois como a obediência aos princípios do Evangelho se relaciona a esse amor verdadeiro. Quem é que vai ler o 22, 23? Você quer continuar, João, já que você está aí na escritura? Posso? Obrigada. Mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. Não há justiça, que você vai estar fazendo aquilo que é certo, vai estar fazendo as coisas conforme a vontade do Senhor. Não há punição para essas coisas, muito pelo contrário. E aí eu pergunto para vocês, como a obediência aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo se relaciona a esse amor verdadeiro? Como diz lá em Doutrina e Convênios, a, a obediência, ela é a lei pela qual todas as bênçãos se baseiam. Então, se nós somos obedientes, nós somos abençoados. E o Pai Celestial, ele promete, né, que quando nós fazemos o que ele pede, ele está obrigado, né, nos abençoar, no sentido do amor profundo que ele tem por nós, e não pela palavra, né, vamos dizer assim. Sim, obrigada. E aí nós vamos aprender a sentir esses, esses frutos do Espírito, né? Que é a caridade, que é a alegria, que é a paz, que é a unidade, que é a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Todos esses sentimentos que constroem o amor verdadeiro que nos ensinou o Salvador Jesus Cristo. E aí nós vamos para a nossa terceira e última pergunta. Que tipo de conduta ajudam a desenvolver o amor verdadeiro nas relações? Porque nós já aprendemos sobre o amor verdadeiro, nós já aprendemos aí a identificar o falso amor. Agora nós vamos ter que aprender que tipo de conduta nós devemos ter para desenvolver esse amor verdadeiro nas nossas relações. Aí nós vamos lá para 2 Timóteo, ainda no Novo Testamento, 2 Timóteo 2, 22.
que diz o seguinte: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. O que sugere o verbo fugir usado nessa admoestação de Paulo? O que sugere a vocês o verbo fugir usado nessa admoestação de Paulo? Ele dá um sentido de urgência, né? Acredito. Sim. E ele diz que nós devemos fugir de tudo aquilo que pode nos afastar da presença do Senhor, tudo aquilo que nos impede de invocar o Senhor. Então, uma vida digna, ela vai diminuir as ameaças dessas paixões da mocidade, porque vai nos aproximar mais do Espírito, vai nos aproximar mais do Senhor, e isso vai ditar o nosso sentir. E é muito legal. E nós temos vários exemplos das Escrituras, como, por exemplo, o José do Egito, fugindo da tentação. Não importa como. Se por alguma razão eu fui colocado lá, no meio da tentação, no meio da situação que não é boa, eu tenho que fazer como o José do Egito, ó. Correr, pernas para que te quero, não é isso que disse? Então, ó, eu vou embora sem olhar para trás, sem deixar os meus rastros, porque eu compreendo tudo aquilo que eu vou perder. Então, as escrituras, elas nos ensinam muito. Vamos lá, então, para Moroni. Moroni 7. Moroni 7 é célebre, né? É quase assim, um mantra a ser repetido todos os dias na vida da gente. Então, vamos lá. Moroni 7, 45 ao 47. Alguém gostaria de ler? Quem ainda não leu para a gente, o que pode ler? Acho que o único que ainda não leu foi o Alisson. Se desejar ler, pode abrir seu áudio. Se não, a Carol, se abriu, pode ler também. Eu posso ler, Você pode então. ler, Carol? Por favor. Uhum. E a caridade é sofredora e benigna, e não é invejosa, e não se ensoberbece, e não busca seus interesses, e não se irrita facilmente, não suspeita mal, e não se regozija com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. De modo que, meus amados irmãos, se não tendes caridade, nada sois, porque a caridade nunca falha. Portanto, apegai-vos à caridade, que é de toda a maior, que é de todas a maior, porque todas as coisas hão de falhar. Mas a caridade é o puro amor de Cristo, e permanece para sempre. E para todos os que a puserem no último dia, e para todos que a puserem no último dia, tudo Possuir. estará bem. Muito bem. Possuírem. Tá ótimo. Então, como o fato de nós desenvolvermos caridade melhora nossos relacionamentos? A Escritura nos ensina. E a Escritura está falando de quem? Está falando de como nós devemos agir, mas, sobretudo, ela fala do Salvador, de como ele é, de como ele sente, de como ele age. Então, como em compreendermos isso, desenvolvermos essa caridade, que é o puro amor de Cristo, melhora nossas relações.
alguém que tem caridade, alguém que tem esse puro amor de Cristo, será que ela consegue se magoar por qualquer coisa? Perder a cabeça por qualquer coisa? Será que ela consegue ofender, humilhar ou até mesmo desrespeitar alguém? Não é possível, né? Não aprendendo a sentir o que o próprio Salvador sente. O sentimento que move o Salvador, além de ser da obediência ao plano de Deus, é essa caridade que ele tem por nós, esse amor puro e verdadeiro que ele tem por nós. E ao desenvolvermos essa caridade, nós vamos conseguir olhar as pessoas de uma forma diferente. Elas serão diferentes para nós. E nós também conseguiremos perceber quando elas não exercem por nós esta mesma caridade, esse mesmo amor. Então, o segredo aqui é nós entendermos como essa estrutura funciona. E essa estrutura funciona exatamente assim como vocês estão vendo aqui nesta imagem. Essa é a estrutura das nossas relações. Perdão. Essa é a estrutura. Vou de novo. Tá? Então, nós vemos aqui na base o homem e a mulher, que devem ter um compromisso um com o outro, mas, sobretudo, esse homem tem um compromisso com Deus e essa mulher também tem um compromisso com Deus. E ao estabelecerem esse compromisso com Deus, essa relação com o Senhor e entender o que ele sente, como ele sente e por que ele sente, isso vai ajudar no estabelecimento deste compromisso que nós precisamos ter um com o outro, o homem com a mulher e a mulher para com o homem. Esse compromisso vai estar baseado no meu compromisso com Deus, do quanto eu realmente me importo com isso, do quanto eu realmente vivo isso, do quanto eu faço, eu honro os meus convênios, os convênios que eu fiz com o batismo e alguns os convênios que fizeram no templo. O quanto eu honro esses convênios, o quanto eu vivo esses convênios, vai estabelecer a forma como eu vou agir com as pessoas que eu vou me relacionar. Com todas as pessoas, mas hoje, especificamente falando das pessoas que nós nos relacionamos. Então, essa é a estrutura das nossas relações. E nós não devemos esquecer delas jamais. E aí, como conclusão de tudo isso, a chave para o desenvolvimento, para desenvolvermos amor verdadeiro e mantermos distância das formas falsas promovidas por Satanás, é fortalecermos nosso compromisso com Deus. Ao agirmos assim, nosso amor por nosso companheiro eterno também aumentará. Essa é a chave, esse é o segredo. Temos que desenvolver esse amor verdadeiro do Salvador e pelo Salvador. E isso vai nos distanciarmos das formas falsas de amar, que são fortemente promovidas por Satanás em nossos dias, que distorce as formas verdadeiras de amar, a forma que o Senhor estabeleceu, a forma que ele vive, ele distorceu e coloca isso como uma coisa natural. Mas nós precisamos desenvolver esse amor verdadeiro. E isso vai ser a chave para aumentar o nosso amor pelo nosso companheiro eterno. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu fico muito grata em poder compartilhar dessas verdades tão poderosas e dizer e testificar para vocês que o amor verdadeiro ele existe. Porque se ele não existisse, Jesus Cristo também não existiria. Porque Jesus Cristo é o amor verdadeiro, a forma que nós devemos aprender a amar. Não devemos esquecer, como disse a nossa música no início, existe algo em mim que é divino. Existe algo em mim que é divino, como herança que nós temos como filhos e filhas de Deus. Ao aprendermos isso, agora veio o desafio, coloquem em prática. Sejam guardiões dessa verdade
mas não a ponto de guardá-las só para vocês, mas guardiões de vivência e transmitam isso para as outras pessoas à sua volta, para que elas possam aprender pelo seu exemplo a verdadeira forma de amar. E assim vocês encontrarão a verdadeira felicidade. Eu testifico dessas verdades, assim como eu testifico que Jesus Cristo vive e nos ama plena e perfeitamente. Em nome dele, eu testifico dessas coisas. Amém. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Tá? Nós finalizamos aqui a nossa aula. E agora, eu espero que vocês tenham gostado e que possam realmente ponderar sobre isso ao terminar essa transmissão, possam ponderar sobre todos os princípios ensinados e como vocês devem aplicar diariamente esses princípios na vida de vocês. Bom, não esqueçam lá do link da frequência e nós nos vemos na próxima sexta-feira. Tenham um ótimo final de semana, que o domingo de vocês seja muito abençoado. E eu vou pedir aqui para a Ana Caroline oferecer para nós a última oração. Amém. Obrigada. Anderson, você já fez nossa foto? Não, ainda não. Vou fazer aqui. Você sabe que essa foto... Tá todo mundo aqui? Aparecendo nessa... Ah, eu acho que já saíram 2, né? Pode fazer? Pode fazer. Deixa eu sorrir primeiro. 1, 2. Deixa eu ver aqui se deu certo. Eu saí bem, Anderson. Ah, Lê! Você e a Carol, né? Podiam ter deixado a câmera Eu aberta. vou São me tão arrumar para as lindas. próximas aulas, é que eu tô acabada, nem tomei banho hoje. É, brincadeira. Deixa de ser boba. Pronto, já tirei. Vamos dar lá no grupo. Mas tá, que ótimo. Gente, muito obrigada. Até a próxima aula, Boa viu? Que bom noite, tê-los tchau, aqui. tchau. Boa noite, Tchau, bom tchau. descanso.